Eu comecei a programar na linguagem C. Baixei o CodeBlocks, consegui mostrar Olá Mundo na tela e fiquei muito satisfeito. Porém, o que eu fiz se parece com um isto. E o que eu queria fazer se parece com um isto. Deu pra ver a diferença? As minhas competências como desenvolvedor de jogos eram equivalentes a de uma batata. E com a batata eu não entendia a maior parte dos tutoriais que eu via na internet. Nem os que eram escritos, nem os vídeos. Eles pareciam pular vários passos que eu nem sabia que existiam. Tudo que eu queria era saber como que eu saio daquele código que eu escrevi em C para um jogo de verdade. Com mecânica, gráficos legais, música. Essa série de vídeos ela deve conter os tutoriais que eu queria ter assistido quando eu estava começando. Quando era só uma batatinha. Então, vamos começar do começo. Computadores processam zeros e uns. É chamado de linguagem binária ou linguagem de máquina. E justamente por isso é muito difícil um ser humano compreender e programar nessa linguagem. Tecnicamente é possível, mas é perda de tempo. Para resolver o problema da linguagem de máquina foram desenvolvidas linguagens de programação. Cada uma nasceu com um propósito, mas a maioria possui alguns recursos em comum. Significa que um bom programador ele consegue programar em qualquer linguagem com pouquíssimo tempo de adaptação para aprender a sintaxe e as particularidades daquela linguagem. E é justamente isso que você precisa saber, a chamada lógica de programação. Existe um intermediário muito importante entre o código que você escreve e o seu computador físico, o hardware. Esse intermediário é o sistema operacional. Windows, Linux, Mac são os três principais. O sistema operacional ele é um software responsável por nos dar uma interface com o hardware. Ele que intermedia mostrar coisas na tela, tocar coisas nos alto-falantes, receber entrada de teclado, de mouse e tudo isso que você precisar. O que significa que você precisa aprender sobre o sistema operacional para fazer um jogo do zero, para fazer a sua própria engine de jogos. Você teria que ir lá, ler a documentação do Windows para fazer um jogo para Windows, ler a documentação do Linux para fazer um jogo para Linux, ou não só um jogo, qualquer aplicação. Por causa disso, existem frameworks, APIs, engines feitas para intermediar esse intermediário. É por isso que, normalmente, a resposta para a pergunta eu devo fazer a minha própria engine é não. Normalmente não compensa você fazer a sua própria engine do zero, compensa você escolher uma boa e se tornar bom nela. E mesmo as engines têm a sua própria documentação. A documentação é basicamente manuais dizendo como utilizar aquela aplicação. Só que para poder ler a documentação das engines que você vai usar, você precisa saber lógica de programação e um pouco de computação. Para ensinar essas coisas, a gente vai pular para o que interessa e usar diretamente uma engine. A gente não vai programar em binário, a gente não vai programar nativamente usando a documentação do Windows ou do Linux, enfim, ou do Mac. A gente não vai programar usando uma API de baixo nível como a SDL, né, que facilita você ter aplicações para vários sistemas operacionais ao mesmo tempo, mas ainda é bem complexo, ainda é bem baixo nível. A gente vai para o alto nível, que é a parte que interessa, que é a parte que vai fazer nossos jogos funcionarem. Então, aqui no canal eu uso a Godot Engine e por isso eu vou recomendá-la e eu vou usá-la para ensinar lógica de programação e desenvolvimento de jogos no decorrer dessa série. Se você quiser uma introdução de como funciona o editor da Godot, onde baixar, o básico mesmo de onde estão as coisas, eu vou recomendar esse card aqui, que mostra um vídeo que eu fiz há um tempo, justamente apresentando a Godot. Eu já mostrei isso em vídeos passados, mas vou mostrar rapidamente caso você não tenha visto o vídeo que eu indiquei. Esse aqui é o site da Godot, godotengine.org. Para fazer download, vem aqui em Download, e você tem o download da versão normal e da Mono Version. Vai na versão normal. A Mono Version é com suporte para C#. A gente vai usar GDScript nos nossos tutoriais, então a normal já basta. Clica aqui para o seu computador se for 64 bits, e esse aqui se for 32 bits. Se você não sabe o que é isso, você vai ter que olhar nas especificações do seu computador se é 64 ou 32, e ele provavelmente é 64 bits, tá? Hoje em dia a maioria dos sistemas operacionais são 64 bits, porque eles têm RAM para isso. Então você vai clicar para fazer o download, vai fazer o download, aqui eu vou só abrir para mostrar para vocês. Quando acabar você vai ter um arquivo zip, aqui Godot, versão 3.0.6 stable, x11.64 é o arquivo, extrai ele dentro de uma pasta que você quiser. Pronto, se você der 2 cliques, ele já vai abrir o editor. Eu já tenho alguns projetos aqui, nós vamos criar um novo. Vamos fazer o nosso Olá Mundo agora na Godot. Cria um novo projeto, eu vou criar esse novo projeto
Aqui vou chamar de Hello World. Um projeto da Godot precisa ser criado dentro de uma pasta vazia. E aqui, por exemplo, no Home Luiz Carlos, que é a minha pasta principal, não está vazia, tem várias coisas. E aí você pode escolher um nome e mandar ele criar uma pasta para você. Ele vai criar uma pasta com esse nome. Vou clicar aqui Create Folder e ele criou a pasta Hello World lá para mim. Eu vou clicar em Create and Edit. Você pode estar com a versão em português, tá? Você pode escolher aqui, deixa eu até cancelar para mostrar. Aqui você tem a versão em português do Brasil. Totalmente traduzido. Vou colocar em Restart Now e ele vai reiniciar a Godot. Só que em português agora. Eu posso ir em novo projeto. Eu sei que já existe a pasta Hello World, porque eu criei aquela hora. Eu vou colocar para ir nela. Aparentemente o caminho não existe. Ele não criou a pasta, na verdade. Eu vou criar a pasta e ele ainda acha que o caminho não existe. Espera aí. Pronto. Por algum problema ele não reconheceu o caminho, mas eu deletei aqui, cliquei em criar a pasta, ele vai criar a pasta e editar. Então, vamos lá. Criar e editar. Aqui está. Se você viu o vídeo, você já sabe o que está acontecendo. Se você não viu, eu vou dar uma breve passadinha aqui. Editor 3D, editor 2D, você tem o 2D aqui. Aqui são os seus arquivos, aqui fica a cena e o inspetor e onde vê o nó. Vai lá no vídeo para dar uma olhada melhor. O que nós vamos fazer? A cena está vazia. Vamos criar um novo nó chamado Label. Esse label a gente pode mover ele para o centro da tela clicando em Layout e clicando aqui em Center. Ele foi para o centro. Clicando no nó Label, a gente pode vir aqui e digitar Hello World ou Olá Mundo e vai aparecer aqui na nossa frente. Agora, como que a gente faz para abrir o nosso jogo que está com Hello World? Nós precisamos primeiramente salvar essa cena. Então, vem aqui em Cena, Salvar Cena, ou então você pode pressionar Ctrl S, que é o que eu vou fazer. Vamos salvar essa cena, eu vou chamar ela de label.tsn mesmo, porque aqui a gente não está com muito preciosismo. Depois de salvada a cena, você pode tentar abrir clicando aqui, ou pressionando F5. Ele vai falar que não tem a primeira cena definida nas configurações. Nós precisamos selecionar a primeira cena definida e vai ser a cena que a gente acabou de salvar, label.tsn. Lembrando que .tsn é a extensão de arquivos de cena da Godot. E está aqui. É um jogo já, escrito Hello World no meio, e é o nosso primeiro projetinho. Agora vamos fazer isso via código, tá? Aqui na aba Script, você pode criar um novo script. Eu vou chamar ele de label.gd, porque ele vai ser colocado dentro do nosso label. No modelo, escolhe No Comments, que daí não tem os comentários que são um pouquinho chatinhos. E é só fazer isso, clicar em Criar. Esse é um script. E eu vou fazer agora uma coisa que eu senti muita falta quando eu estava começando. Eu vou explicar tudo o que tem nesse script. Não só mandar vocês fazerem as coisas. Primeira linha, extends node. Isso significa que esse script é uma classe que extende, que herda o node. No caso, a gente vai colocar ela dentro do label. Por isso, a gente precisa herdar um tipo label. Como assim classe? Como assim node e label? Se você clicar nesse mais, ele vai dar a opção de você colocar um novo nó. Tem todas essas opções aqui. Essas são opções de control, que são nós referentes à interface gráfica, Node 2D, que são nós de jogos 2D, Node Spatial, que são nós de jogos 3D, e outros tipos de nós. Esses nós são classes definidas dentro da Godot, que já vêm prontas para você usar. Então, como eu quero usar um label, eu coloquei aqui extends label. Agora que eu criei esse script, ele está aqui dentro dos meus arquivos. Eu posso arrastar ele para o label. Agora ele está embutido ao label. Linha 2. Linha 2 não tem nada. Linha 3. Ready. Esse método ready com um underline na frente é uma função virtual que é chamada pela própria Godot quando todos os nós são carregados na memória. Então nós temos essa cena, quando a gente abre o jogo e esse nó aqui, label, é carregado na memória e vai ser mostrado para a gente, ele executa esse método. Mas ele só executa quando todos são. Então se a gente tiver mais nós dentro da cena, só quando todos estiverem lá dentro
que ele executa esse método. Então é um método seguro para você fazer operações em todos nós. Inclusive, a gente pode pegar esse nosso noLabel, que tem uma propriedade chamada text, e vamos colocar olá mundo. A gente vai traduzir o texto que está aqui. Então, aqui está Hello World. Quando o jogo iniciar e carregar um nó, ele vai mudar o texto para olá mundo. Vamos ver. Olá mundo. Acabamos traduzindo. Da onde que eu tirei esse text? Como é que eu sabia que tinha esse text? Para você ver as propriedades que um nó possui, você pode vir em pesquisar ajuda. Eu aqui quero saber do label. Aqui tem a classe label. Se eu clicar nela 2 vezes, eu tenho todos os membros, que são todas as propriedades. Tem a propriedade text, align, valign, autorep e algumas outras. Também tem alguns métodos. Todos esses estão acessíveis aqui dentro desse script. Então o text está aqui, por isso eu pude só colocar text olá mundo. Explicando ligeiramente a sintaxe, func é uma palavra reservada que você só pode usar para esse propósito, você não pode usar para outros propósitos. O propósito dela é declarar uma função. No caso, estou declarando a função ready, que é uma função que vai ser chamada pela Godot, como eu disse, quando tiverem todos nós carregados. Depois de você declarar o nome da função, você tem que colocar abre parênteses, fecha parênteses, e você poderia passar argumentos nessa função, se for o caso. Mais sobre isso nos próximos vídeos. Depois você inicia o bloco de código com 2 pontos. As próximas linhas têm que estar a 1 tab de distância. Então, se você pegar e fazer assim, e colocar alguma coisa aqui, por exemplo, text igual a blá, você vai ver que ele vai reclamar, aqui deu um erro, indented block expected. Você precisa indentar o bloco. Aí ele para de dar o erro. Isso é importante, não só pela organização do código, mas o GDScript tem indentação significativa. Ela serve para definir blocos de código. Por último, a palavra pass, porque se você não tiver nenhum código aqui dentro, como é que ele sabe que acabou? A palavra pass faz isso. Mas se você tiver qualquer código aqui dentro, não precisa da palavra pass. Mas se não tiver nenhum, ele vai dar erro, porque ele não sabe quando acaba. Aí você pode pôr a palavra pass, que ele para de dar erro. Agora vamos para o olá mundo clássico, com a função print. A função print vai pegar o texto que você colocar aqui dentro e deixar aqui na saída, que é no terminalzinho. Então vamos printar Hello World. Quer saber? A gente é brasileiro, né? Vamos de olá mundo mesmo. Se eu rodar o jogo, esse print não vai fazer nada, vai continuar Hello World, porém, aqui na saída tem alguns prints, né, de debug e o nosso olá mundo. Isso é muito útil para você saber o que está acontecendo dentro do código, para você fazer um log, e você vai usar bastante isso aqui durante o seu desenvolvimento. É um método muito importante. É isso. Esse é o Hello World na Godot Engine. É o seu primeiro passo perto da programação de jogos. Nos próximos vídeos nós vamos ver lógica de programação a fundo e também conceitos de computação úteis para jogos. Se você tiver qualquer pergunta, deixe aí nos comentários, dê um joinha para ajudar o vídeo e se inscreve no canal para ver o resto da série conforme eles forem lançando, beleza? Até mais e tchau!